Em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmão. Bom dia, irmã. A paz de Jesus e o amor de Maria. Laia, la, laia. Laia, la, laia. Laia, la, laia, la, laia, la, laia. Querido irmão, querida irmã, a paz de Cristo e o amor de Maria estejam em nossos corações. Estamos na sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, ano litúrgico Par 2024, Mateus 19, versículos 3 a 12. Entre dois males, Jesus nos ensina a escolher o menor. Ouçamos o Santo Evangelho. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido com efeito. Existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Existem outros homens, porque se fizeram assim. Outros ainda se fizeram incapazes disso, do casamento, por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, maliciosamente, para tentar Jesus, perguntaram a Jesus se podia deixar a mulher por qualquer motivo. Havia um famoso doutor, um famoso rabino chamado Hillel, foi professor de Paulo, aliás, que defendia essa causa, essa cláusula. Podia deixar a mulher por qualquer motivo. Havia um outro grande doutor, não tão conhecido, Shammai, o nome dele, defendia que só
no adultério, ou por causa de adultério, poderia o homem deixar a mulher. Pois bem, os discípulos pensavam também que Jesus ia responder uma coisa ou outra, e Jesus faz diferente. A rocha faz voltar ao original. O que Deus uniu, o homem não separe. Faz voltar então lá atrás, no início, quando Deus criou o homem e a mulher. Nunca lestes que o Criador os fez desde o início, diz Jesus, homem e mulher, e o que Deus uniu, o homem não separe. E o que Deus uniu se torna uma só carne. Pois bem, os fariseus perguntaram, então como Moisés permitiu? Aí vem o mal menor. Moisés permitiu dar carta de desquite por causa da dureza do vosso coração. Mas agora Jesus nos dá não a opção entre mal maior e mal menor, mas nos ensina a escolher o melhor. Pois bem, diante dessa situação do homem diante da mulher, os discípulos entram em pavorosa e diz: se é esta a situação do homem perante a mulher, então é melhor não se casar. Ou seja, é como se dissesse, é melhor ficar celibatário ou é melhor ficar solteiro para sempre. Diante dessa pressão, aí é os discípulos falando. Jesus disse para eles, nem todos são capazes de entender o matrimônio. Só a quem é concedido receber. Ou seja, quem puder entender, entenda. É preciso da graça de Deus para entender por que um homem escolhe uma mulher e uma mulher escolhe um homem. Eu costumo dizer, uma mulher não dá para um homem, duas também não dá, três também não dá. Um homem não dá para uma mulher, dois não dá, três não dá, e assim vai. Mas, com a graça de Deus, é possível sim viverem felizes e um homem e uma mulher, como Deus criou e organizou. E Jesus diz que nem todos são capazes de entender. Por quê? Olha aí o mistério. Porque há homens que são incapazes do matrimônio. Há homens que são incapazes. Há homens que se fizeram incapazes para o matrimônio. Aí ele está falando, aqueles que são incapazes, aqueles que têm alguma doença, algum problema orgânico. E aqueles que escolheram fazer isso aí, se fizeram incapazes, são aqueles que se fizeram eunucos por causa do rei, para servir ao harém do rei, para servir as mulheres do rei. O rei tinha muita gente. E há um outro terceiro tipo de pessoas. Aqueles que se fizeram incapazes por causa do reino de Deus, assumem esta incapacidade de não gerar filhos, não ter filhos por causa do reino de Deus. São todos aqueles homens e mulheres que, para servir melhor a Deus, renunciam ao casamento, vivendo a vida celibatária e procurando ser fiel a Deus. E Jesus termina, quem puder entender, entenda. Meus irmãos, você que é casado, você que é casada, você que é sacerdote, rezemos para que a cada dia o Senhor nos dê a graça de entender o mistério de servir a Deus, seja no matrimônio, ou seja, como sacerdote, como religioso ou religiosa. Abençoe-vos o Deus Todo-Poder e Bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.